Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Marco Aurélio. Ministração da Palavra de Deus. Segundo livro das Crônicas 7:14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Graças a Deus. Pai justo, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e majestade, que a si mesmo se entregou por nós, vertendo o seu sangue precioso na cruz do Calvário, num sacrifício de substituição, morrendo para que eu tivesse vida, e na sua morte, que ele mesmo permitiu e ressuscitou, nós temos perdão, reconciliação, regeneração, salvação, porque esse é o propósito da cruz. No ministério de reconciliação em Cristo que nos reconcilia contigo, porque Romanos 3:23, Paulo diz que todos nós pecamos, e ele fala pelo Espírito de Deus, e fomos destituídos da tua glória, da tua presença. Mas a tua palavra e o teu amor que nos atrai a ti, o teu amor que nos blinda com um plano salvítico, num sacrifício vicário. Somos gratos a ti, Senhor Deus. Que a tua palavra nos desperte para esse grande amor. Que a tua palavra, como está lá em Jeremias 31:3, que diz: de longe deixou-se-me ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Nos atrai a ti, Senhor Deus, por este amor, através da pregação da tua palavra, através da manifestação da tua verdade em nós a cada dia, nos despertando para ti, Senhor Deus. Aleluia, faz isso. Mais uma vez nós recorremos à tua palavra para que isso seja feito em nós. Desperta a nossa fé, desperta o nosso entendimento, nos dá, Pai querido, a visão verdadeira daquilo que precisamos ver, discernimento das coisas, Pai querido, ânimo espiritual, disposição espiritual, ou seja, opera em nós pela tua palavra santa, santificação, opera conversão, libertação, cura, Deus, faz milagres, e seja o teu nome em tudo isso glorificado, em nome de Jesus, amém. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você recebeu esse nome. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você é templo do Espírito Santo, você é povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Em Cristo Jesus você alcança essa graça. Então você, este povo que ele está falando, o povo, falava para o povo judeu naquela época, ali no livro do profeta, no livro das Crônicas, tratava com o seu povo no passado, através dos patriarcas, dos profetas, e trata com você hoje, depois do sacrifício da cruz, em Cristo, porque João, capítulo 1, versículo 12, diz que veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. É para você que se entregou a Cristo. Mas você tomou uma atitude de se entregar, e é povo de Deus, mas isso, João também diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E as nossas vidas nessa caminhada de fé, nossas vidas são provadas a cada dia. Nós somos tentados, nós somos perseguidos, nós somos afligidos, nós caímos, caímos, quantas vezes caímos, quantas vezes andando por fé como Pedro, afundamos diante das circunstâncias, dos ventos fortes, dos ventos contrários, quantas vezes as tentações, Jesus avisou, vigiai e orai, para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantas vezes somos tentados a tantas coisas e caímos, mas não deixamos de ser o seu povo. E o que é que ele quer de nós? Olha, lá
Tem uma passagem, se eu não me engano, em Crônicas mesmo. Acho que é no primeiro livro das Crônicas, não me engano, não sei onde está essa passagem, não me lembro mesmo. Mas ela diz assim: eu sondo os corações e da sinceridade eu me agrado. Eu sondo os corações e da sinceridade e me agrado. Deus trabalha na sinceridade. Deus trabalha na sinceridade, porque sonda os corações. Se Ele sabe tudo que eu faço e que você faz, o que é que eu preciso fazer? Me lembro lá da carta de Apocalipse aos Efésios, né? Quando ele diz assim: lembra-te de onde caiu. Lembra-te de onde caiu. Como é que está a tua vida? Você é povo de Deus, mas tem andado uma vida negligente em relação a Deus, em relação àquilo que Ele nos chama para vivermos? Esse era o problema do povo naquela época, ele deixa esse alerta. Ele deixa esse alerta. No tempo em que Salomão estava ali construindo o templo, no tempo ali em que Salomão estava ali fazendo aquele belo trabalho para o Senhor, que começa com Davi. Davi é rejeitado por Deus por alguns motivos que só Deus tinha. E aí o trabalho passa para Salomão, da construção do templo. E naquele momento em que a casa ela é erguida, Deus se manifesta ali com manifestação de glória, de poder, e fala ao povo que se o povo que se chama pelo seu nome, porque você é uma referência, você é uma carta viva de Deus, onde quer que você esteja, como crente, as pessoas veem vocês, sabem e ficam esperando de você algo que as impacte como crentes que vocês são, como filhos de Deus que são, como luz no meio deste mundo tenebroso. E muitas vezes decepcionamos. E o Senhor diz que se chama pelo Senhor, se humilhar e orar e me buscar. Se humilhar. O que é se humilhar? A humilhação é diferente da exaltação, né? É diferente da soberba. A palavra humilhar vem lá do humus, de terra, no sentido de baixar, né? De se reconhecer. Assim, aquele que se humilha, numa verdadeira humilhação, reconhece o seu estado geral pecaminoso, tá? Ilimitado naquilo que é, e se entrega a Deus a cada dia, nessa condição. Porque Pedro diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno seja exaltado. Por quê? Porque você precisa se humilhar, porque você é pecador. E eu não sei que tipo de vida você tem vivido, se tem buscado santidade, andar de acordo com a vontade, mas independente de qualquer coisa, você continua sendo um pecador. E Deus nos chama a essa condição de nos humilharmos, de reconhecermos que continuamos sendo pecadores, embora arrependidos, perdoados, lavados e remidos, santificados no Senhor. Ora, continuamos miseráveis pecadores. Então reconheça isso, e é tempo de se humilhar mesmo, e orar. Orar. Quando? Paulo fala em Tessalonicenses que eu devo orar sem cessar. Eu oro todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Você tem que fazer. E buscar a Deus. Jeremias, capítulo 29, diz que eu devo buscá-lo e buscá-lo de todo o coração. Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar, é tempo de se relacionar e se converter dos seus maus caminhos. É tempo de mudança. Avaliar cada dia, examinar-se a si mesmo e saber em que tipo de vida eu estou vivendo, em que condição eu me encontro. Porque se eu viver só uma vida de religiosidade, de frequentar a igreja, de botar trajes típicos de cristão, até porque hoje isso até não se é feito mais, só a misericórdia, né? Mas não vou entrar nesse mérito agora não. Mas eu preciso me avaliar. Eu preciso pedir a Deus que me desperte para mim mesmo, a respeito daquilo que tem que mudar em mim. Tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei. E ele diz aqui: se humilhar é buscar. Deus vai falar com você. E se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos é deixar é mudança de direção, em 180 graus. É do errado para o certo. Do errado para o certo. Identificar aquilo que está errado na sua vida e mudar é conversão. Conversão, se converter dos seus maus caminhos. Deus está chamando você e a mim a conversão. É mudança de direção. O que mentia não minta mais, o que roubava não roube mais, o que adulterava não adultere mais. Está pedindo em você santificação. Buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é separação do pecado, do mundo. Não se tornar amigo do mundo, porque se você se tornar amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. É isso. Então Deus quer de mim e de você o quê? Conversão. E se converter dos seus maus caminhos. Pensa aí. Tem mau caminho na sua vida? Maus pensamentos,
maus desígnios, más companhias. Salmo de número 1, bem-aventurado, feliz, abençoado. É aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí, tem sido assim com você? Qual é o tipo de amizade que você tem a cada dia? Isso é para você refletir. Eu sei que essa palavra é dura, mas Deus não me chamou para viver de acordo com o que eu penso. Paulo fala que comunhão é da luz com as trevas, de Cristo com os ídolos, do justo com o ímpio. Muitos de nós, enganosamente, não entendemos isso de uma forma errônea, porque a nossa percepção é humana em vez de ser uma percepção com base na palavra. Capítulo de número 3 do Provérbio, versículo 5, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Você pode conversar com pessoas ímpias, é claro, você tem pessoas ímpias na família, no trabalho, mas existe uma afinidade, um relacionamento com as suas práticas a cada dia, com a sua forma de pensar. As conversas que você tem mais conversas com essas pessoas, com os assuntos que são inerentes à vida dela do que com a dos santos. Você está errado. Você está errado. A não ser que seja com um propósito real na direção de Deus para que a palavra chegue a ela. Eu não estou dizendo que você deva se isolar dessas pessoas, não. Até porque como é que você vai alcançá-las sem... Eu digo afinidade com seus comportamentos, com seus pensamentos, concordância. E não vem com aquela história, não, me fazendo de tolo para alcançar o tolo. Não. Procura entender depois o que Paulo está dizendo, tá? Você precisa entender e discernir isso. Se converter dos seus maus caminhos, às vezes é deixar amizades mesmo. Deixar amizades, algumas amizades que não são amizades. Que comunhão é da luz com as trevas? Que comunhão há do justo com o ímpio? Isso é julgo desigual. As suas práticas cheiram mal aos olhos de Deus. O próprio Salmo número 1 diz assim, fala sobre isso. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Se converter dos seus maus caminhos é tempo de mudança. Peça a Deus isso. Peça a Deus discernimento e força para que você possa mudar. Jesus falou que não adianta você tentar fazer por própria força. Pela própria força. Sem mim nada podeis fazer. Você tem que estar ligado na videira, tá? Você é ramo e tem que estar ligado na videira para você ter força para poder fazer isso. Você toma uma decisão, mas você tem que ligar na videira, porque a força, o dínamo vem da videira, vem de Cristo. Precisa de relacionamento, precisa de meditação na palavra de Deus todos os dias. Precisa de oração. Aí sim, o Senhor ouve dos céus, perdoa os seus pecados e sara a sua terra. Muitas vezes, nas nossas vidas, muitas coisas estão quebradas. A terra não provendo. Aqui o Senhor fazia uma analogia com relação a um povo agricultor, né? A um povo pecuarista na época. Por isso ele usa a terra como ilustração. Mas essa palavra é muito mais abrangente. Porque ali não dava chuva o pecado, o Senhor tirava a chuva, tinha seca, então os campos não produziam mantimento. Está lá, como Abacuque fala, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, né? Os campos não produzem mantimento. Quantas vezes o Senhor levou a chuva, né? As pragas e tudo mais, a terra ferida de pragas, de escassez de água, e não produzia o pasto, o gado morria, E aí? Como é que está a tua vida? Tem áreas de escassez? Será que não é o tempo de refletir se não é uma condição inerente a isso que está aí? Você como povo de Deus precisando se converter de alguns maus caminhos que possam ter na tua vida? A minha palavra não é de acusação, não. A minha palavra hoje aqui que Deus me dá é uma palavra de reflexão para você refletir. Porque ele disse, se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ou seja, você precisa se humilhar, precisa orar e buscar e se converter. São atitudes que você tem que tomar. Mas você tem que avaliar isso. Ele ouve, ele perdoa. Perdoa os pecados. Porque para sarar a terra, você tem que ser perdoado primeiro. Que condição é essa? Que muitas vezes você vai em determinados locais e ouve de várias pessoas, Deus é contigo, Deus vai te abençoar, você é um vaso todo quebrado, todo rachado, muitas vezes nossas vidas estão assim, em pecado bem visível, até invisível, oculto, e aí você está em determinado lugar, ou achando que Deus está te abençoando, e quando não é Deus, por quê? Porque o vaso está rachado, o vaso rachado tem que ser consertado. Você precisa de arrependimento para receber perdão. Deus ouve. A Bíblia diz claramente, Isaías 59, presta bem atenção. Porque quanto aos seus olhos, né? Os seus olhos, né? Os seus ouvidos não estão tampados que não possam ouvir, nem seu braço encurtado que não possa salvar. Porém, as vossas transgressões e os vossos pecados fazem separação entre vós e o Senhor. Você está entendendo? Por que tua oração às vezes não sobe? Por que a porta não abre? Por que a fuga não passa? Por que a luta não passa? O vento não passa? Por quê? Por causa das nossas atitudes.
Então Deus fala contigo nesta manhã que é preciso se humilhar, ou seja, admitir. Essa humilhação é uma admissão, porque o orgulho não deixa eu me humilhar, o orgulho não deixa você se humilhar. O orgulho não deixava Naamã se humilhar e mergulhar para obedecer aquela ordem, e olha que era para receber a bênção. Você tem que se humilhar, porque os humilhados é que serão exaltados, e a humilhação, Deus vai te ensinar o que é verdadeira humilhação. A primeira humilhação é admitir que sou falho, imperfeito e miserável pecador, que cada dia, que quanto mais eu tento acertar, mais eu erro, como diz o Paulo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Porém, o mal que eu não quero, esse está sempre presente, eu estou sempre repetindo. Mas admite isso diante de Deus. Deus ouve, diz aqui, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Deus tem poder para perdoar. Em Cristo Jesus você é perdoado. Deus te perdoa. Deus te perdoa qualquer pecado. Ele é o teu advogado. Pelo sangue derramado na cruz do Calvário, seus pecados são perdoados. Você é coberto, lavado e remido. Mas você precisa entender isso. É preciso haver confissão de pecados para que a sua terra seja sarada. O seu coração, entenda a terra como a sua vida como um todo. O seu casamento, os seus negócios, seu projeto, seu ministério. Qual a área da tua vida que está com sequidão? Emocional, tua saúde. Talvez Deus esteja falando com você nesta manhã a respeito de ter que abrir mão de alguns pecadinhos aí que você sabe que tem cometido, mas você está empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga. Jogando para baixo do tapete, sabe como é que é? Tipo, Deus não está vendo, agora eu vou te dizer uma coisa. Segundo Crônica 16:9 diz assim: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. Deus Todo-Poderoso, para com aqueles cujo coração seja inteiramente, totalmente dele. Deus não aceita adoração pela metade. Deus não aceita conversão pela metade. Deus não aceita crente meia pataca. Deus não aceita evangeliquez superficial. Não! Eu sei que essa palavra é dura, mas essa palavra é para mim e para você. Essa palavra produz em nós salvação. A exortação de Deus nas nossas vidas às vezes dói. No momento, produz um desconforto, como diz lá o escritor aos Hebreus. Mas depois produz em nós frutos de justiça. Que agradam ao Senhor, que agradam a Deus. Deus é santo, e Ele pede que eu e você sejamos santos. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Sede santos, que eu sou santo. A atitude é nossa, a obra é dele, mas a atitude é nossa. Eu preciso decidir, eu quero santidade. Eu preciso decidir, eu preciso santidade. Eu preciso. Deus quer perdoar os seus pecados. Deus quer sarar a sua terra. O versículo 15 diz assim, é a consequência: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Ore. Está aqui. Olha lá, se humilhar e orar, no versículo 14. Então é hora de você, neste lugar, na tua casa, no teu quarto, na tua igreja, onde você estiver. É tempo de dobrar os joelhos na sinceridade do seu coração e orar com instância, orar com fervor, orar com desejo. Muitas vezes vai doer abrir a boca e dizer para Deus aquilo que Ele já sabe, porque Ele sabe, antes que a palavra te chegue na boca, Ele já sabe tudo aquilo oculto que você tem feito, aquilo que nós possamos estar fazendo, sabe tudo, mas Deus quer te ouvir. Eu sondo os corações e da sinceridade me agrado. Sabe o que está dizendo? Eu sondo, eu sei, mas agora eu quero ouvir você abrir a boca e dizer. Eu quero você viver o sim, sim, o não, não. Eu quero, porque eu quero te perdoar. Eu quero te tratar, eu quero sarar a tua terra, eu quero sarar o teu casamento, eu quero sarar a vida do teu filho. É tempo de reconstrução. É tempo de restauração. Mas também é tempo de atitude. Das nossas atitudes, de entrarmos no centro da vontade do Eterno, nos humilhando, reconhecendo nossa pequenez, descendo desse pedestal que nós mesmos nos colocamos, de altivez, soberba, de arrogância, de indiferença, de falta de amor ao próximo. É isso que Deus quer de mim e de você. Não basta falar só de santidade, mas se desviar dos seus maus caminhos. É isso que o Senhor está falando. Quais são os maus caminhos? A maior parte dos nossos maus caminhos estão relacionados ao nosso próximo. Às vezes na nossa própria casa, no nosso cônjuge, nos nossos filhos, no nosso trabalho. Nós que somos essa carta viva, como vivemos? Como é que nos veem? As nossas atitudes agradam a Deus
ou desagradam a Deus, mas essas atitudes são tomadas com o nosso próximo. Reflita sobre isso. Ame mais. Perdoe mais. Abrace mais. Se importe mais, se anule mais. Dê prioridade ao outro. Dê mais honra ao outro. Isso é se humilhar. Os maus caminhos Deus vai te mostrar. E você vai se esforçar. Paulo fala que eu devo tomar novas atitudes. Deus vai te ajudar. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos auxilia nas nossas fraquezas. Ele vai te auxiliar nisso. Amém? Acesse o nosso canal no YouTube. Ministério Pão e Vinho. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Fiquem todos com Deus. E hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 4, versículo 7. Este foi mais um programa A Voz de Deus. Alimentando a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Participe conosco pelo nosso WhatsApp 983541764 983541764. Apresentação: Pastor Marco Aurélio.